Então, pessoal, nós vamos agora resolver a questão de número 3, ok? A questão de número 3 da lista 106. Então, vejam só, a questão de número 3 diz o seguinte. A figura mostra um homem empurrando uma pedra enorme. Aqui, ó. É claro que essa pedra não irá se mover, por maior que seja a força que ele consiga aplicar. Vamos supor que o homem aplique na pedra uma força de 1.200 newtons e que a massa da pedra seja de 10 toneladas. Repare, uma tonelada equivale a 1.000 quilogramas. Represente nesse retângulo todas as forças que atuam na pedra. Essa é a primeira alternativa da nossa questão, primeiro item que nós vamos ter que resolver. Então vamos lá. Bom, eu vou trazer o retângulo para cá, né? Vou fazer ele aqui assim separado. Então está aqui o nosso retângulo que vai representar a pedra. Quais são as forças que atuam na pedra? Primeira força. A força ela está aqui em cima do chão, né? Por quê? Porque ela está sendo atraída para o centro da Terra. Então quer dizer, a Terra atrai a pedra. Essa força com que a Terra atrai os corpos é a força peso. E o centro da Terra, para nós, no nosso ponto de vista, na nossa referência ou no nosso referencial, o centro da Terra está sempre lá embaixo. Então a gente vai representar a força peso vertical direcionada para baixo, para o centro da Terra. Está aqui a força peso. Ok? Agora, repare que a pedra está em cima de outra pedra, né? Então essa pedra que está embaixo, onde o homem inclusive está pisando, é uma superfície que sustenta essa pedra de cima, aquela que o homem está empurrando. Essa força de sustentação exercida por uma superfície é a força normal. E essa força normal ela é oposta à superfície. Então, se a superfície está embaixo, a normal irá apontar, será direcionada para cima. Ela terá um sentido para cima. Então, nós vamos ter aqui, ó, que o sentido, né, da nossa força normal vai ser um sentido aqui, ó, para cima. Meu vetor ficou torto, um pouquinho torto. Desconsidere isso. O homem está empurrando a pedra, a gente pode perceber que ele está empurrando a pedra para o lado na sua figura, para o lado da esquerda, ok? Então nós vamos ter aqui, ó, neste lado, a força exercida pelo homem. Está aqui, ó. Você pode chamar essa força de força do babaca, não tem problema, né? Consequentemente, a pedra não anda. Por que a pedra não anda? Não é porque a pedra é muito pesada. Não é isso. Quem é a força que opõe ao movimento, que impede o movimento? A força que se opõe ao movimento ou a força que impede o movimento é chamada de força de atrito. A força de atrito é sempre contrária àquela que tenta colocar o objeto em movimento. Então, se o homem está empurrando para a esquerda, a força de atrito será, portanto, direcionada para a direita. Aqui nós temos a nossa força de atrito. Beleza? Então, quais são as forças que atuam nessa pedra? São 4. A força normal, que é de sustentação do piso aqui, ó, dessa pedra de baixo, da superfície. A força peso, que é a terra atraindo a pedra para o seu centro. A força do homem, que está tentando empurrar a pedra, e a força de atrito, que não deixa a pedra entrar em movimento. Por essa razão, a pedra se encontra parada. Então, estas são as 4 forças. Ô professor, e existe uma força de tensão aí? Não, não existe uma força de tensão. Por quê? Porque a força de tensão vai aparecer quando nós temos situações onde a força é aplicada através do uso de cordas, cabos. Beleza? Então, esta figura que está aqui representa a resolução desse item A aqui da questão, tá ok? Então a sua resolução ela tem que ficar mais ou menos com esse aspecto. Mais uma vez, não faça vetores pequenos, porque eles são difíceis de analisar e podem ser ignorados. Você pode não mostrar para o professor o vetor e ele pode simplesmente
ignorar esse vetor e marcar como se ele tivesse errado, tá? Então evite fazer coisas desse jeito, ó, a normal, a força, o aqui e outra aqui assim, ok? Evite coisas dessa natureza, tá bom? Faça um desenho claro, que seja muito bem visível, que esteja tudo muito bem visível, muito bem especificado, muito organizado. Bom, então, feita a letra A, nós vamos responder, portanto, a letra B. Pede-se para calcular o módulo do peso da pedra. Como é que você calcula o peso? Uai, por que todo mundo come pão? Né? Por que todo mundo come pão? Porque pão é muito gostoso. Muito gostoso. Eu estou apresentando aqui a expressão matemática que me permite calcular peso. Essa expressão matemática é a justificativa de tudo aquilo que eu vou fazer a partir de agora. Tá ok? Então, como é que eu calculo o peso de um corpo? Eu vou pegar a massa dele e vou multiplicar pela aceleração da gravidade. Mais uma vez, a aceleração da gravidade para todos os efeitos a gente considera como 10 metros por segundo ao quadrado e não 9,8. Só vai considerar 9,8 quando for pedido, quando for dito. Considere G igual a 9,8. Se não falar, vale 10. Ok? Agora, para calcular o peso, eu preciso conhecer o valor do G, que eu conheço, e preciso conhecer a massa dessa pedra. Reparem que a massa da pedra é de 10 toneladas. E cada tonelada vale 1.000 quilos. Então, se uma tonelada vale 1.000 quilos, 10 toneladas vai valer 10 vezes mais. Ou seja, vai valer 10.000 quilogramas. Esta aqui, ó, esse valor aqui corresponde, portanto, à massa da nossa pedra. Então, como é que eu vou calcular o peso dessa pedra? Muito fácil. Utilize a expressão do peso e substitua os valores que você conhece. Substituir nesta expressão os valores que você conhece. Quais são esses valores? O peso é a massa da pedra, 10.000 quilogramas, multiplicado pelo valor de quem? Da gravidade, da aceleração gravitacional, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, quanto vale o peso da pedra? O peso da pedra é 10.000 vezes 10. Quando você multiplica 10.000 vezes 10, você tem como resultado 100.000 newtons. Lembre-se que força é sempre dada em newton. O newton é a multiplicação do quilo pelo metro por segundo ao quadrado. Então, esse valor que eu acabei de representar aqui agora, olha, representa o peso da pedra. Peso da pedra, 100.000 newtons. Você pode resolver essa conta sem as unidades? Pode, mas não deve. Se você resolver sem as unidades, o que vai acontecer? Você vai ter que o peso da pedra é dado por 10.000 multiplicado por 10. O mesmo resultado, 100.000, só que aí você tem que pôr unidade. Você vai ter que lembrar que peso é força, e força é dada em newton no Sistema Internacional de Unidades. Então isso aqui, ó, é a mesma resolução aqui de cima, sem que a gente coloque aqui as unidades de medida, o que não é recomendado. Mas pode ser feito? Pode, tá ok? Então isso aqui, galera, é o resultado do item B, pedido aqui na questão de número 3 da lista 106, beleza? Vamos resolver então o item C da nossa lista 106. A força de atrito que atua na pedra é cinético ou é estático? Aqui é uma simples resposta, né? Como que eu vou saber se o atrito é cinético ou se ele é estático?
Bom, a resposta é muito simples. Se o corpo se mantém em repouso, nós temos uma força de atrito estático. Se o corpo se encontra em movimento, aí sim nós vamos ter um atrito cinético. Reparem que a pedra, embora o homem empurre com muita força, a pedra não entra em movimento, que a pedra não se moverá. Significa que a pedra se encontra em uma situação de repouso. Logo, nós temos que o atrito será estático, tá ok? Então, esta aqui é a resposta para o item C da nossa questão, beleza? Então, está justificado. Por que o atrito é estático? Porque a pedra está em repouso. Se ela tivesse entrado em movimento, o atrito seria, portanto, um atrito cinético. Então vamos lá. Aí vem aqui a questão, né? Sabendo que a pedra permanece em repouso, quanto valem ou quais são os módulos das forças normal e atrito que atuam sobre essa pedra? Bom, aí nós vamos usar aquele raciocínio, né? Então você tem uma pedra, tá ok? E sobre essa pedra, nós vamos ter as seguintes forças: a força normal, a força peso. Essa representação está ali em cima, tá? Nós vamos ter para cá a força do homem, né? E nós vamos ter aqui a força de atrito. Pois muito bem. Algumas informações nós já temos. Quais são elas? Nós já calculamos o peso da pedra. Então esse peso aqui vale 100.000 newtons. A força do homem foi dada na questão. Repara que vamos supor que o homem aplique na pedra uma força de 1.200 newtons. Então a força do homem vale 1.200 newtons. E aí quanto vale a normal e quanto que vale o atrito? É muito simples. Repare que a pedra está em que condição? A pedra se encontra em repouso. Quando um objeto se encontra em repouso, quer dizer que aquela força que o homem está fazendo não conseguiu colocá-la em movimento. Ou seja, o efeito gerado pela força do homem está sendo cancelado pelo efeito gerado pela força de atrito. Quando uma força consegue cancelar o efeito de outra, é porque as duas possuem o mesmo módulo, ou seja, elas têm o mesmo valor. Então, numa situação de repouso, a gente pode falar que a força de atrito é igual à força exercida pelo homem. Esse igual aqui, ó, elas possuem o mesmo valor, elas não são iguais. Professor, por que elas não são iguais? Porque elas têm sentidos opostos. Se elas fossem iguaizinhas, elas deveriam ter também o mesmo sentido. Bom, mas enfim, elas têm mesmo valor. Conclusão, a gente tira daqui que a força de atrito vai valer, portanto, 1.200 newtons. Lembrando que esse atrito é um atrito estático. Então, se você colocar que a força de atrito estático vale 1.200 newtons, você também está correto, você está dando uma resposta correta para a questão. Fica, portanto, faltando quanto vale a força normal, não é verdade? Quanto que vale a força normal? A força normal, ela vai estar seguindo o mesmo raciocínio. Se o objeto está em repouso, veja que a força normal tenta empurrar ele para cima, enquanto a força peso puxa ele para baixo. Então, se você tem uma força puxando para cima e outra puxando para baixo, quando que elas vão se cancelar? Quando elas tiverem valores iguais. Isso é o que produz a situação de repouso. Então, automaticamente, nós temos que o peso e a força normal também são iguais. Portanto, a nossa força normal sobre a pedra irá valer 100.000 newtons. A mesma intensidade que nós temos aqui para a força peso. Logo, pessoal,
Toda essa linha de raciocínio serve para resolver a letra D da terceira questão da lista 106. Repare que uma simples questão, né, tomou todo esse espaço aqui. Professor, eu tenho que fazer esse diagrama de novo? Não precisa. Você pode se basear nesse diagrama que já foi feito. Por isso que a gente faz ele aqui, ó. Ok? Então não preciso fazer isso de novo. Você vai olhar aqui, ó. Forças opostas no repouso precisam ser iguais. Então normal igual a peso, homem igual força do homem igual a força de atrito. Não precisava fazer isso. Era só indicar que a força de atrito igual a força do homem, força de atrito 1.200 newtons, e que o peso é igual a normal 100.000 newtons. Justifique por que está acontecendo, porque nós estamos numa situação de repouso. Pessoal, repouso e movimento com velocidade constante, a gente analisa do mesmo jeito, porque quando a velocidade é constante, significa também, da mesma forma que o repouso, que as forças opostas são iguais. Então essa aqui, galera, é a resolução da questão 3. O diagrama de forças tem que ficar mais ou menos com essa aparência, com esse aspecto. Não faça vetores pequenos demais, porque senão fica difícil visualizar. Na hora de calcular alguma força, coloque a expressão da força primeiro, substitua os valores que você conhece na expressão e depois faça as contas para encontrar o valor da expressão. Tá ok? Então é isso aí. Beleza. Questão 103 resolvida.